Dia, nós já tivemos aqui a lição, a aula da escola dominical, né? E agora vamos dar sequência ao culto coletivo. Agradecemos a Deus por nos trazer aqui, por cada um dos irmãos que também chegou. Nós temos um visitante que veio pela primeira vez hoje pela manhã, é o Willa, não é? William. Ele é sobrinho da irmã Cristina Pedro, está ali, né? E ela está toda animada ali, olha só, radiante de alegria, porque o sobrinho veio, né? Nós o conhecemos em uma das vezes que fomos lá, no aniversário dela, né? E foi maravilhoso aquele tempo. Então, graças a Deus por esse momento aqui. Vocês viram os vários avisos que veicularam aqui no PowerPoint, né? E só queremos reforçar alguns deles, lembrando que os nossos grupos de oração estão aí, né, todo vapor. Se você não tem participado, procure participar, tá? Os irmãos têm se engajado, têm levado visitantes, a palavra de Deus tem sido propagada, temos estreitado os laços, a comunhão, orado, meditado nas pregações do domingo, né? Algumas delas pela manhã, outras à noite, fica a critério de cada grupo, tá? E a ideia é continuar assim. E se você tem encontrado alguma dificuldade, me procure. Eu tenho procurado participar de vários, né? Já participei, só tem um grupo que eu não participei ainda, e foi o grupo do pastor Alfredo, lá na casa deles, né? Da irmã Rosíris, mas pretendo ir também, tá? Quinta-feira agora começou o grupo da Vera, né? E a gente também esteve lá, e os irmãos viram, os pedidos têm sido postados no grupo da igreja, para você orar por aqueles pedidos, tá? Às vezes os irmãos pedem para a gente orar aqui no culto de domingo, às vezes a gente ora, mas a gente tem um culto em que é levado os seus pedidos especialmente, que é aquela reunião de oração da semana, tá bom? Queremos também lembrar que no dia 31 deste mês de março, nós teremos o que? Às 18 horas, culto de Páscoa, né? Com a cantata de Páscoa. Os irmãos têm ensaiado, ore por isso, tá? Os irmãos têm sido guerreiros, ensaiando, treinando em casa, ensaiando pós os cultos da noite. Vocês têm visto, né? Quarta-feira tem vindo ensaiado aqui, então é uma labuta, é uma luta, né? Os irmãos da música aí têm sido guerreiros. E tem um convite lá atrás que a gente você pode pegar aí uns 3 ou 4 para entregar algumas pessoas, mas a gente vai fazer uma campanha para a distribuição desses folhetos no próximo sábado, que vai ser ainda divulgado o horário, tá certo? Irmã Rosíris, no mesmo dia 31, na parte da manhã, no culto da manhã, semelhante a esse, teremos a cantata de Páscoa infantil, a cantata infantil de Páscoa, certo? Inclusive, você pode se dispor para servir nos vários ministérios da igreja, tá? Tanto no ministério infantil, que sempre precisa, né? Igual uma daquelas coisas lá de Provérbios 30, né? Que nunca se fartam, lembra? Sepultura, madre estéril, o fogo, né? Nunca diz, a sanguessuga, né? Nunca diz basta, sempre é dá, né? Venha, porque a necessidade é grande. Ministério da mídia, com os irmãos também ali, né? Do som. Essa igreja tem disponibilizado muitas oportunidades para você crescer em Cristo, não apenas aprendendo intelectualmente, aqui ouvindo, mas também aprendendo à medida que você serve, tá? Tem várias áreas, vários ministérios. Você só fica sem servir se quiser, né? É claro que você precisa também estar com a vida, né, diante de Deus, a vida corretinha, tá bom? E esse é o primeiro passo, né? Primeiro ser, para depois fazer. Meus queridos, vamos orar então nesse momento. Convido você a orar comigo. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã tão agradável, em que nós já aprendemos a Tua palavra através aqui da aula da EBD. Nós queremos continuar agora em um outro formato,
em um culto coletivo em que nós também cantamos a Ti, ó Deus, expressando a nossa alegria, o nosso amor para contigo, renovando os nossos votos através dos cânticos, que o que mencionarmos aqui seja realidade em nosso coração, ou pelo menos o desejo do nosso coração. Se em alguma área nós não estivermos ali condizentes com o que pronunciarmos, mas que isso seja o nosso desejo, que o Senhor trabalhe em nós. Nós queremos dedicar o melhor a Ti, ó Deus, queremos dedicar nossa atenção como devoção ao Senhor, e também, ó Deus, a nossa piedade no sentido de desejar fazer a Tua vontade. Portanto, Te pedimos que aquelas áreas onde precisam ser trabalhadas, onde ainda não estão totalmente submetidas a Ti, que o Senhor nos direcione, nos volte agora, começando por apontá-las, ó Deus, e nos dando o desejo e a força para modificá-las. Ó Deus, aceita o nosso sacrifício que estamos Te oferecendo, como adoradores que queremos oferecer um sacrifício verdadeiro, uma adoração em espírito e em verdade a Ti, ó Deus, e que essa adoração suba ao Senhor de maneira agradável, como um aroma suave e aprazível ao Senhor. É o que nós Te oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor com cânticos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Este é o seu prazer? Então vamos cantar mais uma vez. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos
enquanto nós entoamos a próxima canção, se você veio preparado para devolver o que pertence a Deus, o seu dízimo e a sua oferta, poderá fazer, tá bom? Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigada pelas ofertas e dízimos que foram colocados aqui. Sabemos que muitos também contribuem de outras formas, mas que o Senhor abençoe a cada um que tem sido fiel em seu dízimo, em sua oferta, em sua vida. E se alguém por algum motivo não tem feito, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa tocar este coração, porque é um mandamento do Senhor. E o dízimo é uma forma de obediência a Deus. E se alguém não puder estar contribuindo porque não está trabalhando, que o Senhor derrame bênção sobre essa vida, para que essa pessoa consiga um trabalho, consiga viver de forma digna e ter o privilégio de contribuir para a Tua obra. Obrigada por tudo, continue ainda com a nossa adoração a Deus, em nome de Jesus, amém. A próxima canção é uma oração pelo nosso lar. Então, ao entoar essa canção, que você medite como está a sua vida dentro do seu lar, o seu papel dentro do lar, e assim possa rogar a Deus pela sua família através dessa canção. E eu quero que os homens comecem cantando essa música, junto com o Beck, tá? Para que você tenha esse compromisso diante de Deus, depois as mulheres. Te servir com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. As mulheres podem dizer: quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir.
Muito bem, qual foi a ocasião em que você ficou mais cansado? Pensa um pouco. A atividade que você estava realizando, que ficou mais cansado. E agora eu vou um pouquinho mais adiante. Qual a atividade que você fez que, mesmo sendo muito boa, lhe levou a um cansaço extremo, a um enfado? Quando a gente se cansa por fazer algo que a gente gosta, né, é até compensador, né? Puxa vida, valeu a pena, cansei, valeu a pena. Mas imagina então um cansaço por algo que você não gosta, que é um tédio, que é assim uma coisa horrível, que a própria coisa em si já é canseira e enfado. É sobre isso que vamos estudar nessa manhã, tá? Temos estudado o livro de Malaquias, certo? Você deve estar lembrado disso. Nos domingos pelas manhãs, né? Domingo à noite é outra coisa, mas domingos pela manhã, quando estou aqui trazendo a meditação, é Malaquias, tá? Temos visto que Malaquias é o profeta que reafirma o amor e a justiça de Deus em uma época de desânimo e incredulidade. Nós também falamos sobre as 3 fases do retorno do povo de Israel ou dos judeus para a sua terra depois do exílio babilônico, não é? Primeiro em 538, segundo em 458 e terceiro em 444, tudo antes de Cristo. Quando chega então por volta do ano 430 para 420, nós temos Malaquias, o livro do qual estamos estudando. Depois de Malaquias teremos 400 anos de silêncio, que é até João Batista, quando Deus não se comunica com o seu povo, tá? 4 séculos. E hoje vamos falar sobre esse assunto, o enfado do Senhor. Será que o Senhor se enfada? A Bíblia fala que Deus não se cansa nem se fatiga, né? Não é isso? Isaías 40 não fala disso? Deus não se cansa nem se fatiga. E aqui diz que Deus se cansou. Vamos falar sobre o enfado de Deus. Pastor, que heresia, que blasfêmia. Pois Deus se enfada, viu? E queira Deus que Ele não esteja enfadado com sua vida. O enfado do Senhor. Vamos meditar Malaquias 2. Nós paramos na última vez no versículo 9, né? Terminamos o versículo 9. E agora veremos sobre, a partir do versículo 10, na ocasião anterior, falamos sobre o desprezo de Deus, né? Deus desprezando algo, agora aqui é Deus se enfadando de algo. Vamos ler então, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, que é quando termina esse parágrafo aqui. Leiamos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa,
Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos diante de um texto muito forte, um texto estarrecedor, e isso já nos faz tremer. Ó Deus, precisamos compreender a Tua palavra. Nós não queremos ser infiéis, não queremos enfadar a Ti, não queremos que o Senhor fique cansado de nossas vidas, mas queremos Te dar prazer, que nossas vidas sejam motivo de alegria para Ti. Portanto, nos ajuda na compreensão, a aplicação e obediência, ó Deus, dessa palavra. Nós queremos Te pedir tudo isso em nome de Cristo, amém. O enfado do Senhor. Enfadamos ao Senhor quando nutrimos pensamentos errados sobre o casamento. Deus sempre fica enfadado quando Ele olha para alguém, para um filho dele, para seu povo, e vê que o seu povo nutre, alimenta pensamentos errados sobre o casamento. Deus considera o casamento muito importante. A família é muito valiosa para Deus. E nesse texto nós vemos pelo menos 2 tipos de pensamentos errados sobre o casamento. Tá? Talvez você não seja casado ainda e pense em casar. Talvez você não seja casado ainda e não pense em casar. Talvez você já seja casado. Independentemente de qual seja a sua situação, nesse particular, esse texto é para você. E tem pelo menos uma aplicação muito importante para a sua vida. Tá? Eu estou sendo muito modesto aqui em falar pelo menos uma. Eu acredito em várias. Vamos ter várias aplicações no decorrer da meditação, que eu preciso ser rápido, infelizmente, por conta do tempo. Mas, no final, traremos mais 6 pontuais, tá bom? Então, enfadamos ao Senhor quando nutrimos pensamentos errados sobre o casamento. Em primeiro lugar, quando nutrimos pensamentos errados sobre com quem casar. A gente vê isso na primeira parte do texto, que vai do versículo 10 ao versículo 13, tá? E ele vai falar já no versículo 10 o seguinte: que Deus, em seu caráter, sua autoridade, sua palavra, é o nosso, e aí a expressão que o pastor Wagner sempre costuma usar, né? Gosta muito, referencial para a vida, incluindo o casamento. O texto começa falando aí, ó, seguindo na didática do profeta, certo? Que é de perguntas e respostas. Ele levanta uma outra questão: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E aqui ele aponta para o fato de que Deus criou o ser humano de maneira geral. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, vemos isso capítulo 1 já, né, versículo 26, Gênesis capítulo 2 fala também da criação do homem e da mulher, culminando no versículo 24. Ele criou a humanidade de maneira geral, e ele criou de maneira específica a nação de Israel, para quem Malaquias está escrevendo, porque foi através de Abraão. Lembra que Deus fez Abraão sair da sua terra. Abraão já era de uma idade avançada, Sara estéril, também de idade avançada, e Deus lhe deu um filho, um descendente. Deus criou a nação de Israel, e Deus também é o pai da nação de Israel. Ele chama Israel de meu primogênito, quando ele manda Faraó deixar o povo de Israel sair do Egito. Ele diz: se você não deixar sair o meu filho, o meu primogênito, eu vou matar o seu filho, o seu primogênito. Isso na 10ª praga, e foi isso que aconteceu, tá? E é claro que de maneira também especial, nós que já entregamos nossa vida a Deus, somos seus filhos. João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu e seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê?
o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Somos filhos adotivos. Efésios 2, versículo 19. Somos da família de Deus. Que maravilha. Então ele diz, nós temos um mesmo Criador. O Criador que me criou, que me fez, formou vocês também. Estamos debaixo de uma mesma ordem, autoridade daquele que nos criou, mas também da mesma paternidade, Deus. Então Deus é o nosso Pai, temos isso em comum. Já que temos em comum o fato de termos sido criados pelo mesmo Criador e pelo mesmo Pai, temos o mesmo Pai, aí ele fala, então em seguida, por que então seremos desleais, e a palavra em algumas versões aqui é infiéis, né? Uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Essa palavra aí usada na Bíblia, nesse texto, nesse versículo, para desleais ou infiéis, que aparece em algumas traduções, é a palavra traiçoeiros, tá? De traição. Ela aparece só nesse contexto aqui, nesse parágrafo, 5 vezes. Como que dizendo que Deus está denunciando o pecado de traição, de infidelidade do seu povo. É enfático aqui, é recorrente essa palavra. Imagina então um povo traiçoeiro, o povo de Deus, traindo. A gente malha tanto, né, Judas, as pessoas fazem um boneco e dizem que é Judas e saem batendo no boneco, né? Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Judas, traindo ao Senhor, sendo infiel, e aqui em específico, sendo infiel o quê? Profanando a aliança dos nossos pais. Profanar aqui é poluir, é tornar impuro, tá? É o contrário de santificar, de honrar. Então, nossos pais fizeram uma aliança com Deus, o ponto aqui, né, trazendo para o povo de Israel. Os patriarcas, lembra? O Senhor é o Deus de Abraão, de quem mais? E de quem mais? Os pais, os patriarcas, fizeram uma aliança com Deus. E agora a descendência desses patriarcas estavam profanando, poluindo esta aliança. Então perceba que é uma aliança com Deus, tá? Então o ponto aqui é que Deus, Ele é o nosso referencial, Ele é o padrão, a sua palavra. Por quê? Porque Ele é o Criador, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele também fez uma aliança conosco, né? Entramos em uma aliança com Ele, tá? Mas não apenas isto, também no versículo 11, e aí aqui falando sobre o casamento, com quem casar, né? O casamento envolve união. Olha o versículo 11 aí. O texto diz assim, cadê o versículo 11? Está aqui. Judá tem sido infiel, é a mesma palavra lá, desleal, traiçoeiro, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, né? Tanto no reino geral, quanto especificamente no reino do sul, aqui sendo personificada na capital, a cidade de Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor. A ideia de profanar o santuário do Senhor, né? Nós vimos aqui a figura do tabernáculo, que depois tornou-se templo, né? E na figura do tabernáculo, assim como no templo, tinham então as partes em que cada pessoa poderia entrar, né? Por exemplo, o gentio não podia entrar no santuário, iria profanar o santuário. Lembra que já no livro de Atos, no Novo Testamento, os judeus veem Paulo passando em Jerusalém com uns gregos, aí o acusam e ficam naquele, né, aquela revolta toda, porque acharam que Paulo tinha introduzido gregos no templo, profanando o santuário. Então não podia. E aí tinha o átrio das mulheres, o átrio dos homens, e a parte do santo lugar em que os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos que só o sumo sacerdote podia entrar, isso uma vez por ano. Passar disso era profanar o santuário. E aqui o texto diz que os judeus, os israelitas, estavam profanando o santuário. Mas profanando de que maneira?
ele vai dizer então: profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, Deus ama o seu santuário, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, Judá profanou o santuário do Senhor, porque casou-se com a adoradora de Deus estranho. Interessante isso, né? Aqui é claro, o homem, o judeu em si, casou com a adoradora de Deus estranho. Você deve lembrar que tanto no livro de Esdras quanto Neemias, que vieram um pouquinho antes de Malaquias, aqueles homens de Deus lidaram com esse pecado aqui, né? Eles tiveram que enfrentar. Esdras tem a atitude de arrancar os cabelos, né? Que a gente sabe que ele não era careca, porque ele teve que arrancar, rasgar suas vestes, fez isso. Já no caso de Neemias, Neemias não arranca seus cabelos, nem suas vestes, mas arranca os cabelos dos homens que estavam em pecado, e rasgam as roupas deles e os disciplina, né? Neemias foi o contrário, né? Mas ambos protestam contra esse pecado. O povo de Israel, que tinha voltado do exílio babilônico naquelas 3 levas, estava casando-se com mulheres que não temiam ao Senhor. Por isso que fala aqui, adoradoras de Deus estranho. Isso não era nada novo no povo de Israel. Você deve lembrar que Salomão já tinha arrumado muitas mulheres, né? Que não temiam a Deus, e que no final da sua vida, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, no final da sua vida, essas mulheres lhe perverteram o coração e o influenciaram a adorar outros deuses. Foi isso que aconteceu, e é por isso que esse pecado está sendo protestado aqui. Não se trata especificamente, ou melhor, não se trata simplesmente de preservação de raça. No caso de Esdras e Neemias, sim, você pode pensar na linhagem, né? Também a questão da preservação de raça. Mas aqui, a razão que é apontada é uma razão de fé, uma razão de relacionamento com Deus. A pessoa com quem você casa vai lhe influenciar positiva ou negativamente na sua relação com Deus, na sua adoração com o Senhor. E é por isso que constitui-se em pecado. O casamento envolve união, a pessoa se une com aquela mesma que está se casando, tá? E esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Gênesis 2:24 fala sobre: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. A ideia de união. E nesse aspecto, o povo estava profanando o santuário do Senhor. Nós não temos mais aquele tipo de santuário que Israel tinha naquela época. Nós temos qual santuário? 1 Coríntios 3, versículo 16. Nós somos santuário do Espírito Santo. Nós mesmos somos santuário. E esse santuário pode ser poluído, pode ser contaminado, tá? Envolve união. Eu quero passar para a última parte, antes de fazer uma outra ressalva. Nosso relacionamento conjugal afeta nosso relacionamento com Deus. E por conta disso, olha então o que Deus estava fazendo com o povo. Versículos 12 e 13. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Deus é contra, tá? Deus é contra. Vem disciplinas do Senhor sobre isso, tá? Nosso relacionamento conjugal afeta nossa vida com Deus, positiva ou negativamente. Ele continua falando no versículo 12, eu falei, 12 mesmo, né? 13, aliás. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E aqui, pelo que parece, o povo estava em pecado, nutrindo o pecado, e achava então que Deus precisava das ofertas dele, como os deuses pagãos, lembram, né?
que se alimentavam e precisavam comer, e eram obrigados a aceitar as ofertas dos seus adoradores. E eles traziam essa mesma mentalidade para a sua relação com o Senhor, com Yahvé, e pensavam: não, desde que eu traga as ofertas, está tudo bem, afinal de contas ele precisa mesmo. Deus não precisa. E aí o povo viu que suas ofertas estavam sendo rejeitadas por Deus, aí choravam, se feriam. E você deve lembrar do culto a Baal, quando Elias encarou os 450 profetas de Baal, lembra? E aí quando eles ofereciam sacrifício a Baal, não era assim que eles faziam? Choravam, se cortavam e tal. Eles traziam a mesma mentalidade para a adoração ao Senhor. Deus não aceita, não adianta, tá? O ponto aqui é que o casamento envolve união. Com quem você casar, você estará mais unido, e isso reflete a vida espiritual também, tá? Então, pensamentos errados com quem casar. Biblicamente falando, o povo de Deus deve casar com quem é de Deus. Isso é claro de Gênesis a Apocalipse. Depois vamos voltar a falar desse ponto aqui, tá? Quando tratarmos das aplicações. Mas continuemos para o segundo pensamento errado que enfada ao Senhor. Pensamento errado sobre casamento que enfada ao Senhor. E esse aqui é mais grave, tá? Pensamentos errados sobre a natureza do casamento. Natureza fala de significado, essência, sobre definição, sobre o que é casamento, o que constitui o casamento. E o tempo aqui não permite a gente esgotar o assunto, não temos essa falsa pretensão, certo? Quero apenas dar uma pincelada, aí na semana você poderá, né, aprofundar mais a ideia, tanto nos grupos de oração, quanto de maneira particular também. Quem sabe um dia a gente trate especificamente sobre esse assunto que vamos tratar aqui nesse momento, tá? Em primeiro lugar, o Senhor é a principal testemunha na aliança de casamento. Todo casamento é uma aliança, e como tal, tem testemunhas. No caso do casamento, esta aliança tem como sua principal testemunha o Senhor. Agora, vamos ler o texto, depois vamos discorrer sobre o assunto. Versículo 14. E vocês perguntam, por quê? Né? Por quê? Por que o Senhor tem rejeitado, né? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo sua companheira. Mas a primeira parte, o Senhor foi testemunha. O Senhor é a principal testemunha. Provérbios 2, versículo 17, fala também do Senhor como testemunha. Mas voltemos lá para Gênesis 2, 24, quando Ele, o próprio Deus, instituiu o casamento, que é a primeira instituição criada, antes mesmo do que a própria igreja, antes do que a própria religião, porque religião quer dizer religar, ligar novamente, e ali nem pecado tinha. Quando Deus estabelece, Ele fala: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus estava lá, realizando o primeiro casamento no jardim, e sendo testemunha do primeiro casamento. Agora, quando se fala de testemunha de aliança, o que significa isso? O que é uma testemunha? Bem, o que é uma aliança? Vou resumir aqui, tá? Rapidamente. Uma aliança era um acordo feito entre duas partes, em que ambas se comprometiam a respeito de algo, e essa aliança envolvia um preço, um risco. Quando as duas partes se comprometiam, faziam um acordo, eles pegavam animais, cortavam esses animais, colocavam no meio, assim, aliás, colocavam de um lado para o outro, né, de frente, as partes, uma para a outra, e eles passavam no meio daquelas partes mortas, cortadas, é claro, né, mortas, e as testemunhas ficavam lá olhando. E qual era a ideia? Qual era a mensagem que passava? A mensagem era o seguinte: se algum de nós aqui for infiel, essa mesma palavra mesmo,
trair, for desleal, essas testemunhas vão garantir que aconteça com a parte infiel o que aconteceu com esses animais cortados ao meio. Entende agora por que tinha que ter testemunhas? As testemunhas eram encarregadas de fazer cumprir o acordo, pelo amor ou pela dor. Elas eram encarregadas de, se preciso fosse, matar a parte infiel. Agora, no caso do casamento, nós temos uma testemunha especial, que é a principal testemunha: Deus. Todo casamento é uma aliança, é um compromisso feito entre as duas partes, mas também feito com Deus. Feito com Deus. E Deus não vai deixar barato. Ninguém é obrigado a casar, pelo menos aqui, né, no Ocidente. Já no Oriente lá era obrigado mesmo, em algumas ocasiões, né? Ainda hoje é. Mas mesmo depois disso, depois de casado, tinha que fazer cumprir. Aqui ninguém é obrigado. Então a responsabilidade é maior. Deus é a principal testemunha, tá? Além disso, o casamento é uma aliança de companheirismo. Olha o que é que diz aí. Deus é a principal testemunha, continuando no versículo 14, né? O Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Eu acho interessante isso, né? Porque ele traz a mulher da sua mocidade. É a mesma expressão lá de Provérbios 2,17, para falar: lembre-se do que você vivenciou com a sua mulher. No interior do Ceará tinha um velho ditado seguinte: quando no interior mesmo, quando o homem se cansava da mulher e queria levar para o sogro. Aconteceu isso uma vez num lugar onde eu pastoreei, e aí levou lá, e aí o sogro olhou para ele e disse: ó, você comeu a carne, agora roa o osso. Quando me contaram isso, eu ri demais, eu achei um absurdo. Aí depois eu pensei: tá aí, mas isso é bíblico. É a mulher da sua mocidade. É para lembrar lá daquele momento de quando o homem casou, né? Que era bem bonitinha e tal, né? Sem ruga, nem mancha, nem pé de galinha, nem nada disso, aquilo outro. Porque o homem também fica velho, né? Barrigudo, careca, o cabelo fica branco, né? A carne começa a ficar pendurada e por aí vai, né? Todos ficam. Então Deus está, lembre-se de como, quando você fez uma aliança, a sua mulherzinha, da sua mocidade, lá de que você desfrutou, momentos agradáveis, certo? E aí continuando o texto, diz: a quem foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Companheirismo. Eclesiastes capítulo 4 fala ali de um companheirismo, né? Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. Se cair um, levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, caindo não há quem levante, né? E aí fala sobre alegrias multiplicadas, tristezas divididas. É companheirismo mesmo. Envolve companheirismo. É por isso que o casamento é um relacionamento mais íntimo e profundo entre humanos pecadores. Não há igual. Não há igual. Não há. Não há. Não há um relacionamento em que se trabalhe mais a personalidade, o caráter, em que se contribua mais positivo ou negativamente do que o casamento. Por isso, dependendo com quem você casar, pode ser uma grande bênção, mas também pode ser uma horrível maldição. Terrível. Terrível. Tá, aliás, deixe-me passar aqui, vamos no versículo 15, rapidamente. Versículo 15, não fez o Senhor, esse versículo aqui eu acho que eu não queria passar de propósito, mas quase que dava certo, né? É um dos versículos mais difíceis, meus irmãos, das Escrituras, a partir da tradução e envolvendo inclusive a interpretação. Não vou poder fazer um exegese aqui para os irmãos nesse momento, não dá o tempo. Vou passar o que eu entendo do versículo, a minha interpretação, e você vai conferir aí na sua Bíblia e poderá estudar mais sobre ele, tá? O texto diz assim, ó: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito. E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa, tá? Então esse primeiro momento aqui, o Senhor fez quantos seres humanos? Ele fez um homem, não foi? Fez Adão,
Ele poderia fazer muitos outros? Poderia. Assim como ele fez os anjos, não foi? Pô, sério, os anjos não se reproduzem. O mesmo número que existia quando Deus os criou no início é o número que existe agora. Nem aumentou, nem diminuiu. O que aconteceu é que alguns se rebelaram, mas o número de anjos continua o mesmo. Quanto a seres humanos, não. Ele fez apenas um. E daquele, ainda que ele tivesse espírito, tivesse poder para fazer mais, o sopro que ele direcionou a Adão, ele poderia ter direcionado a outros seres humanos criados do barro, mas ele não optou por fazer assim. Ele escolheu fazer um único ser humano, e a partir daquele toda a humanidade. Fez Adão, de Adão formou Eva, Adão e Eva vieram os descendentes, né? Caim, Abel, Sete, daí por diante. Ainda que ele tivesse poder para fazer mais. E por que ele fez isso? O texto diz, porque ele buscava uma descendência piedosa, tá? E aqui apontando já para o plano de Deus, né? De formar um povo seu, a partir de Adão. E aí já apontando para o ideal de Deus de formar um povo piedoso, um povo leal a Ele, tá? Esse é o propósito de Deus. E aí ele continua falando, portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus fez um só, tenham cuidado então. Ele poderia ter feito mais, mas ele fez um só, pensando em gerar uma descendência piedosa. Então tenha cuidado para você não ser ímpio, porque isso vai contra o ideal de Deus, que é de formar uma descendência piedosa. E aí, agora sim, tá? O casamento é uma aliança indissolúvel. Indissolúvel fala do propósito, para não se acabar. Casamento não é a compra de um carro, de uma casa que você pode vender a qualquer momento, e se você gostar depois de um outro carro melhor, de uma outra casa melhor, você pode trocar aquele carro por outro, ou uma casa por outra. Casamento não é assim, tá? E ele fala, olha o versículo então, versículos seguintes, versículo 16, porque o Senhor, o Deus de Israel faz o quê? Ele diz o quê? O que é que ele diz? É uma palavra forte e taxativa, né? Quer dizer isso mesmo. Então, como é que Deus vê o divórcio? O que Deus sente em relação ao divórcio? Ódio. Odeia. Certo? Deus odeia o divórcio. É isso mesmo aí que está dizendo. E também não apenas a prática do divórcio, mas a pessoa que nutre pensamentos errados a respeito de casamento, e nesse particular do divórcio, achando que o divórcio é algo que você, sabe, faz sem consequência nenhuma, sem problema nenhum, que é opcional. Deus também odeia esse tipo de gente. É o que diz aqui na minha Bíblia, acho que diz na sua também, não diz? Ou alguém tem alguma Bíblia aí que diz diferente? E odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqui é uma expressão metafórica para falar do divórcio. Porque cobre de violência as suas vestes. Quando o homem ia casar, hoje quando a gente vai casar, a gente coloca uma aliança, né? É ou não? Coloca uma aliança, tá? Tá aqui. Quando o homem ia casar naquela época, fazia o quê? Colocava a capa. Nós já estudamos sobre isso aqui, não foi? Qual livro? Ruth. Lembra de Ruth? Lança tua capa sobre mim. Lembra? Ali era a aliança. Me dá logo essa aliança aí, de casamento, né? Certo? É isso. Agora, quem pratica o divórcio indiscriminadamente, perceba essa expressão aqui, é importante. Indiscriminadamente, está cobrindo as suas vestes, o símbolo do casamento de violência. Por que é violência? Porque é crueldade. Divórcio que não seja motivado por justa causa. Pastor, e tem por justa causa? Já falei, né? Aqui a gente propôs, né, falar sobre as ocasiões em que, mas já que eu toquei no ponto e precisa ser tocado, vou resumir. A Bíblia abre duas exceções para o divórcio. Embora não seja o ideal de Deus, o ideal é a indissolubilidade do casamento.
abre duas exceções. A primeira delas, que é o adultério. Jesus fala sobre isso, Mateus 19, né? E a outra é o abandono, quando duas pessoas já eram casadas, não temiam ao Senhor, e uma delas se converte, e a parte ímpia, a parte que não se converteu ao Senhor, abandona aquela que se converteu por conta do relacionamento daquela com Deus. 1 Coríntios capítulo 7, aí Paulo diz: que se aparte, Deus vos chamou à paz. Essas duas exceções, fora dessas duas exceções bíblicas, o divórcio é uma agressão, crueldade, violência, cobre a aliança, né? Aqui, trazendo para o nosso contexto, de sangue, de violência. E o texto diz: mas, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Em algumas versões falam sobre, portanto, respeitem o vosso sopro, né? Ou, em outras mais, respeitem o vosso espírito. Por quê? Lembra lá que Deus fez, tendo sopro, tendo espírito para fazer mais seres humanos, Ele fez só um. Traduzindo aqui, Ele está dizendo, portanto, cuidem da vida de vocês, porque Deus deu a vida, o sopro, Ele pode tomar de volta, Ele pode ceifar. Vamos passar rapidamente para as aplicações, meus queridos. Aqui eu vou fazer algumas breves explicações. Se você ainda não se casou, aí temos vários jovens, né, na igreja. Atenção, viu? Se você ainda não se casou, ainda tem tempo, tá? Decida casar-se apenas com quem conhece e ama ao Senhor. Só entre em aliança de casamento com quem já tem uma aliança com Deus. Pastor, mas olha, esse rapaz é melhor do que os homens da igreja todinho. Só o único problema é que não é crente. Esse problema aí é um desastre. Não dá, tá? Não dá. Pastor, mas o que é que eu faço? Eu sou crente e eu casei com um homem ou com uma mulher que não é crente. Agora, tá, a Bíblia fala o seguinte: você errou. Você tem que ter consciência disso. Ponto. Pastor, mas meu marido ou a minha esposa se converteu depois e é mais crente que eu, mais crente do que a maioria das pessoas. Sim, os fins não justificam os meios. Deus foi misericordioso com você e alcançou seu cônjuge, mas essa não é a regra, e isso não legitima um pecado. Você pecou, mas a graça de Deus, onde houve o pecado, superabundou a graça, tá? Deus foi misericordioso e alcançou seu cônjuge. Pastor, mas e agora? Eu casei, o que é que eu faço? Eu casei com uma pessoa que não era crente. Não é um pecado imperdoável casar com um descrente, mas você sofrerá com isso, tá? Você sofrerá. Lembra do companheirismo, né? Desde o não ser acompanhado por seu cônjuge, seja ele esposo ou esposa, nas programações da igreja, a maioria delas pelo menos, né? Nas leituras das escrituras, nas orações. Quando você errar, lembra? Ai, porém, de quem estiver só, caindo, não há quem levante. Você errou, mas a pessoa não tem a mente bíblica. Então, requer um cuidado maior seu, porque você não terá uma ajuda ali. Não poderá olhar para o seu cônjuge como alguém idôneo ou idônea para lhe erguer, para lhe ajudar na sua vida espiritual, né? É claro, você deve orar por ele para que Deus o alcance, deve dar testemunho. Lembra de 1 de Pedro, o que é dito para as mulheres serve também para os homens, né? Ser ganho pelo seu procedimento, tá? Deve pregar quando possível, mas deve amar mais a Deus do que a seu cônjuge. Deve amar mais a Deus do que a seu cônjuge, tá bom? Outras coisas poderiam ser ditas, mas vamos avante. Segunda aplicação: o andar com Deus começa e se expressa especialmente no lar, no casamento. Não adianta nada você prestar uma adoração a Deus se sua vida com seu cônjuge for um frangalho, estiver em frangalho. Nós vemos como isso é importante. Famílias fortes, igrejas fortes.
certo? Então cuide do seu lar em primeiro lugar. Precisa de ajuda? Busque, estamos aqui para lhe ajudar. Você não está sozinho, tá bom? O Senhor se importa com o nosso casamento, nossa família. A família é importante para Deus, Ele é testemunha disso. Deus se importa com seu marido que não se converteu ainda, sua esposa não se converteu ainda, sim, com seu filho que está em dificuldade, se importa com seu marido ou sua esposa que são convertidos, mas que não andam conforme Deus deseja, sim, Deus se importa. Seu casamento é importante para Deus, sua família é importante para Deus, e a igreja deve disponibilizar meios para que os casais aprendam cada vez mais do Senhor. Graças a Deus nossa igreja tem um ministério de casais, né, em que promove os encontros, palestras, né, estão aí, e a nossa igreja está sempre enfatizando a importância de você, como família, crescer e edificar o seu lar aos pés do Senhor. Quarta aplicação: casamento envolve compartilhar, é companheirismo. Compartilhe. Tem coisas que não dá para compartilhar, eu penso assim, tá? Compartilhar o que é melhor, compartilhar o que pode ajudar. Tem coisas que não adianta. Vamos supor, a mulher levou uma cantada do homem acolá, e aí vai dizer para o seu marido: olha, aquele homem deu uma cantada em mim. Você está querendo que seu marido mate ou morra? Não é não? Seja sábia. O homem também tem coisas que a mulher não tem estrutura para ouvir, é diferente, e não precisa ouvir. Mas o que precisa ouvir, compartilhe. Tem coisas que não são ofensivas e que vão construindo, vai estreitando a intimidade. Aí a gente pode lhe ajudar em como você pode, tá, promover momentos assim e atividades assim, tá? Você não está só, mais uma vez. Quem é casado nunca deve pensar em divórcio. Isso aqui, você deve sair daqui com esse pensamento. Se você sair daqui e não entendeu isso, não adiantou nada esse tempo. Quem é casado nunca deve pensar em divórcio. Deve lembrar que o divórcio atrai a ira de Deus. Vai casar? Eu vou casar, se não der certo. Eu não tenho certeza não, pastor, mas se não der certo, eu me divorcio. Nem case. Nem case. Pastor, eu não vou mentir, eu sou casado e já pensei várias vezes em me separar. Pois abandone esse pensamento maldito. Não é de Deus. Não é de Deus. Se você pensa em se divorciar, precisamos conversar, tá bom? Precisamos urgentemente conversar. Divórcio atrai a ira de Deus. Pastor, e nos casos que o senhor citou de adultério, é exceção, é permissão, e não ideal de Deus. O ideal é que haja perdão quando a parte ofensora, o algoz, o que praticou a ofensa, se arrepende, e a parte ofendida, é claro, né, com o coração no altar do Senhor, consegue perdoar. Se não consegue perdoar realmente, aí é um coração duro, né? Aí Deus permite o divórcio, né? Mas não é o ideal. O ideal é até que a morte separe. Até que a morte separe. Certo? O divórcio atrai a ira de Deus. E por fim, o alvo principal do casamento não é a satisfação pessoal, mas a glória de Deus. Eu acho que esse ponto é a causa de todos os outros estarem, né, em declínio. Porque as pessoas têm casado para ser felizes apenas em primeiro lugar e continuam no casamento assim. E quando querem separar, dizem: afinal de contas, pastor, eu também sou filho de Deus, eu tenho o direito de ser feliz. Não, você não tem direito. Você abriu mão do seu direito quando você entregou sua vida a Cristo. Você tomou sua cruz e prometeu negar a si mesmo cada dia. Então não me fale de direito se você é crente. Não fale. Não fale. Você abre mão do seu direito. Casar é se comprometer com o seu cônjuge e com Deus, em primeiro lugar. Em amar até o fim. Em permanecer fiel até o fim. Você que não casou ainda, pense nisso. E se você não está disposto a fazer isso, desista de casar. Não arruine a vida de ninguém. Agora, você que casou: pastor, já casei, mas eu não sabia. Problema seu, não tem mais jeito.
Você perdeu sua chance. Agora, conscientemente ou não, quando você fez o compromisso, você assumiu uma aliança com Deus. E Deus vai vindicar isso. E hoje você ouviu mais. E será cobrado mais ainda. Mas a notícia boa é que a glória de Deus, a vontade de Deus e o nosso bem são a mesma coisa. Tá? Não estou dizendo com isso que o propósito, o alvo principal do casamento não é satisfação pessoal, a glória de Deus. Não estou dizendo com isso que você vai ser uma pessoa miserável no casamento, buscando a glória de Deus. Não, pelo contrário. Aí é que você será feliz e satisfeita. Para aqueles que se divorciaram por uma causa que não foi justa, assim como aqueles que casaram com pessoas que não temem a Deus, vocês já temendo, pecaram. No caso do divórcio é um pecado infinitamente maior. Mas eu digo isso com temor e preste atenção, tome cuidado com o que você está ouvindo. Não é um pecado imperdoável. Pastor, então eu vou cometer pecado, já que todo pecado é perdoável. Não é isso que eu estou dizendo. Todo pecado atrai a ira de Deus e traz consequências seríssimas. E para aquele que quer andar com Deus e agradá-lo, é a pior coisa que tem saber que você está desagradando aquele que lhe criou e entregou-se por você. Mas não é um pecado imperdoável. Deus é capaz de fazer o bem onde há o mal, de trazer esperança e sentido para a vida, mesmo em uma vida desgraçada. Mas você precisa reconhecer que você errou. Caso contrário, você estará arrastando esse pecado para outros relacionamentos e vai ficar aquele ciclo infindável, interminável, de casa e se divorcia, e arruinando vidas, e acabando com famílias, e atraindo a ira de Deus. Também estamos aqui para lhe ajudar. Que Deus nos ajude a que nunca venhamos enfadar ao Senhor por nutrir pensamentos errados a respeito da família e do casamento. Amém. Grupo de louvor. Convido você a se colocar em pé mais uma vez para entoar essa canção em resposta àquilo que Deus nos ensinou essa manhã. Amém? Estou enrolada. Vai. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
após o toque do poslúdio, terminamos o culto.